Ou seja, isso de arrastar o dia em cima, né? Ou seja, sair dessa linha do tempo. E logo o futuro é o que eu faço agora. Ou seja, agora eu sou criativo, agora eu sou alegre, agora eu sou feliz, agora eu estou em paz. É o agora, o futuro. Porque tudo que vai acontecer depende de agora. E o passado, por favor, solta isso, né? Se dar a oportunidade de melhorar-se em cada momento. Não é tudo igual, não é tudo o mesmo, não é esse peso que a gente arrasta, né? É levantar o dia realmente com esse vento de que farei o melhor. E não consegui fazer ontem, né? Jamais conseguirei. Tá difícil. Esquece isso, né? Isso não serve para nada. É, pelo contrário, solta tudo isso e levanta um bom dia, né? Um novo dia. Cada dia deve ser experimentado como uma vida. Imagina que toda noite a gente morre. Quer dizer, morreu, apagou, acabou. Agora a gente amanhece. Então começa um novo dia, começa uma nova vida, começa uma nova oportunidade de ser melhor. Ou seja, esse bom espírito, né, que levanta um bom dia, né? E claro, uma boa noite também é sempre muito bom, né? Solta tudo, solta todo dia e não leve nada para a noite, né? E se abra a luz, se abra o infinito, né? Descanse na clara luz, na paz. É uma entrega, né? É uma morte cada noite, né? Então, viver com esse sabor, não, porque a gente vive tudo como se fosse nada, né? A gente não aprecia, a gente não experimenta, a gente vive dentro de uma linha de projeções mentais que não existem, né? Vivemos uma fantasia, não vivemos a vida de verdade. Ou seja, desde onde experimentamos a vida é uma fantasia, digamos assim, né? Estamos dentro de uma série de projeções e não estamos com a pessoa na nossa frente, não estamos na circunstância, estamos dentro de uma série de projeções e muitas delas do passado, então escurecidas. Aí tem muitas más experiências que geram medo, insegurança, desconfiança, e tudo isso gera um mal-estar. E isso a gente põe ainda uma pitada de culpa, né? Porque a gente gosta de ser vítima, então eu tenho a culpa também. Porque se eu tivesse feito, aí já vem aquelas histórias, né? E a consciência fica toda sombreada. Então, de quem temos que nos libertar é de nós mesmos. Essa é a grande maravilha do budismo, né? É a autoliberação e ninguém pode fazer pelo outro. Cada um tem que autoliberar sua própria consciência, que está presa em si mesmo, que é sua própria ignorância. Então, o budismo ele é um trabalho profundo e interno e não está na dependência de nada externo. Claro que as boas circunstâncias, o mérito, as virtudes, tudo isso faz com que o caminho seja mais amável. Então, a gente pode construir esse bom caminho, mas a autoliberação definitiva é uma questão de sabedoria e é um despertar interno, e disso a gente vai falar hoje, né? Porque esse despertar, que no budismo é chamado iluminação, é, é também um desenvolvimento, é também um processo. Não é algo definitivo, não é uma balinha que se põe na boca e se iluminou. Não é uma varinha mágica que cai na cabeça e está iluminado. É um processo. Mas esse processo também, ele chega em momentos, dentro do próprio processo, onde tem como saltos. A consciência, ela experimenta uma transformação. Então, existe uma experiência de iluminação, que é um insight, né? Uma iluminação. Então, isso também acontece dentro do caminho. Mas antes da gente começar já a tratar do tema que a gente vai estudar e investigar e meditar, vamos fazer uma breve meditação, somente para que a gente entre numa sincronicidade, numa abertura, numa frequência, numa energia, num prana. Vamos tentar unificar um pouquinho a nossa energia, o nosso momento, né? E sempre é muito bom. Vamos dar uma transcendida na forma, no nome, no conceito e vamos nos expandir. E aí nos encontramos com outras egrégoras de luz e entramos em estado de união.
Então vamos primeiro sentir o corpo, a respiração. O primeiro nível sempre é concentração. Temos que soltar a linha do tempo. Todas as experiências prévias, existe uma inércia, uma energia, um movimento. Então a gente vai se tornar transparentes frente a esses ventos. E a concentração é o que permite ser atravessados pelos ventos kármicos sem se distrair com eles. O ar que entra suave, fresco, que sem esforço, o respirar, vamos fazer 3 respirações mais profundas. Então, um inspirar profundo, um exalar profundo, 3 vezes. E vamos sentir que estamos movimentando quando o ar entra. Quando entramos mais prana ao inspirar, vamos entrar mais oxigênio, vai entrar mais ar, mais energia. E vai mover toda a energia estagnada de preocupações, medos, projetos, pensamentos, e vamos exalar. Então, 3 vezes. E depois de remover os ventos kármicos, como se fôssemos uma pena que vai caindo, vamos assentando nossa consciência no nosso corpo, aberta, leve. E sentindo esse descanso através do apoio do inspiro-expiro, descansando da nossa vida, da nossa linha do tempo, das histórias dos nossos eus, eu isso, eu aquilo. Simplesmente dar as costas. Deixa de ser importante. Deixamos de dar importância. E simplesmente descansamos. Corpo relaxado, mente aberta, contemplando, sentindo o ar que entra, o ar que sai. Uma abertura espaçosa, lúcida, que permite que todos os eventos possam surgir, mas livre dessa mente da aflição, da identificação, do agarrar, do distrair. Uma contemplação relaxada, aberta, que permite que tudo possa fluir, transitar. Não interrompe, não distrai. Conectando com esse assentamento, essa mente mais íntegra, que deixa de estar fragmentada, se distraindo com todos os movimentos internos, mas que se assenta, se integra, relaxa, abre, contempla. Deixa de ser identificação, identidade, eus, outros.
e passa a ser abertura, contemplação, consciência aberta. E quando isso acontece, entramos numa nova dimensão. Essa dimensão é de plenitude, de completude. Esse estado de presença aqui e agora, de contemplação, de abertura, nos dá acesso à fonte suprema, que é a essência do ser, que é a natureza de Buda, que é a iluminação. Aí está nosso refúgio. Aí está a felicidade que buscamos, a segurança. É a luz indestrutível, inabalável. É o absoluto. Nem aumenta nem diminui. É pleno e completo. Entrando em refúgio, conectando com a consciência desperta, consciência aberta, a clara luz do espírito desperto, a consciência lúcida, presente, contemplando sem interferir e ao mesmo tempo consciente de si mesmo, estabelecendo a união interno e externa. Nós mudamos de lugar, somos agora o espelho e podemos ver que tudo é reflexo. Consciência aberta, consciência infinita. E vamos dar um passo mais, vamos aprofundizar mais. Essa consciência aberta é infinita. Então podemos orientar nossa mente. Podemos dar impulsos, movimentos conscientes. Vamos dirigir nossa mente até as terras puras dos Budas. Utilizando da imaginação, a mente não faz diferença. A gente tem experiência. Então, imaginando que é uma terra pura, uma dimensão pura, seres de luz, seres divinos, Budas, Bodhisattvas, Mahasattvas, seres divinos, seres despertos, seres com mais evolução. Imaginamos o Dharma como a lei da evolução, a lei da consciência desperta. Nessas terras puras, nem sequer o nome, o conceito sofrimento existe. São terras despertas, dimensões de consciência desperta. Todas as formas são de luz. Não existe o denso, a matéria, a dualidade, eu e o outro. Existe consciência desperta. E vamos unir-nos a essa fonte de milagres, de poderes. Essa fonte de todas as possibilidades. Fontes de consciência. E vamos unir-nos à sabedoria. Sabedoria inata, a essência da nossa consciência é sabedoria infinita, sabedoria universal. Nos unimos à sabedoria dos Budas, das terras puras, e recebemos essa iluminação. A consciência individual se torna universal. O ser comum se torna ser Buda, ser divino. Esse corpo se torna um corpo projetado, um corpo ilusório. E temos acesso ao nosso verdadeiro corpo, corpo de luz. E desde nosso corpo de luz, nossa consciência búdica,
como um sol, vamos a iluminar, iluminando o nosso planeta, iluminando todos os seres, iluminando a humanidade, os seres humanos todos. Então, emanando essa luz bem-aventurada de paz, de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar, sendo consciência coletiva, a consciência individual que se dissolve na coletividade, de forma simultânea e instantânea, aqui e agora todos os seres, recebendo essa iluminação. A iluminação pessoal que se une ao universal, cósmica, como queiramos chamar, mas fluindo essa iluminação para a essência de todos os seres. Vamos fazer um pequeno exercício para estar desenvolvendo nossa capacidade. Vamos a conectar com a respiração. E à medida que a nossa consciência está aberta e expandida em união com a consciência búdica, com os estados superiores da consciência, estamos com nosso coração aberto, emanando iluminação para o nosso mundo. Vamos a inspirar quando o ar entra. Vamos a imaginar a dor e o sofrimento, vamos tocar um pouco a compaixão. E vamos aproveitar esse momento de iluminação para ser um transmutador. Ademais de estar iluminando, vamos agora a transmutar. E vamos usar nosso prana vital, nossa respiração, nosso aliento de vida. Então, quando o ar entra, absorvendo sobre nós como corpo de luz, como ser divino, como consciência búdica, absorvendo sobre nós toda a dor pessoal, familiar, dos humanos, de todos os seres. Vamos a absorver como uma fumaça. Essa fumaça, ela se dissolve no nosso corpo de luz, que é um corpo radiante. E ao exalar o puro amor que tudo dá, vamos a exalar sorte, saúde, riqueza material, tudo que os seres necessitam na sua condição para experimentar bem-estar, felicidade. Então vamos emanar essa abundância, essa riqueza na nossa exalação. Então o nosso corpo de luz exala essas qualidades que são oferecidas de forma equânime, como um sol que tudo ilumina, essas qualidades do amor que tudo realiza de bem para os seres. Inspirando compaixão, a fumaça, a dor, a lamentação e exalando iluminação, exalando sorte, saúde, prosperidade, iluminação, sabedoria para todos os seres. Vamos fazer algumas respirações, mas sempre lembrando que estamos conectados com a consciência expandida, consciência búdica, o coração radiante, simultaneamente todos os seres recebendo a nossa luz. E agora com a nossa respiração, transmutando através do nosso corpo divino e nossa consciência búdica, transmutando toda ignorância, toda dor, todo sofrimento, através da infinita compaixão. Inspirando sombra e através do amor, oferecendo luz. Aqui podemos trabalhar conosco, se temos algo em concreto que nos aflige em relação a nós mesmos, vamos a absorver essa dor
E ao exalar, vamos dar-nos amor. Vamos ver isso curado, resolvido. Podemos assim curar as nossas dores, as nossas feridas. Podemos inalar o nosso sofrimento e transmutá-lo na luz do amor, que dá, que oferece, que atrai, que realiza. E assim podemos ser um agente de cura, cura autocura, cura planetária, cura para aqueles que estão próximos, desenvolvendo a nossa capacidade de ser transmutadores, iluminando a nossa vida, iluminando nosso entorno, nosso mundo, soltando o exercício, simplesmente descansando na consciência aberta, dissolvendo a imaginação que criamos, soltando os Budas e suas dimensões puras, soltando todos os seres, imaginando que tudo vai se dissolvendo numa consciência que que une Budas, todos os seres, nosso corpo divino, nosso ser divino. Descansando na consciência aberta, na essência do ser, que é a essência de todos os Budas, que é a essência de todos os seres, que é a nossa essência, a clara luz, a consciência desperta. E dedicamos nosso bom mérito, nossa sabedoria, para que todos os seres possam ter acesso à fonte luminosa que lhes conecta com a fonte universal, fonte de todas as realizações, de todas as alegrias. Então, oferecendo iluminação para todos os seres. Assim, dedicamos a nossa prática, fazemos uma inspiração mais profunda. E conectando, integrando a experiência interna, consciência desperta, contemplativa, com a nossa aparência kármica, com a nossa experiência de estar nessa dimensão, unindo as duas dimensões. Ou seja, os personagens, os cenários, o filme, as histórias e o projetor, não perdendo a perspectiva de que é como um sonho, é apenas uma vida. Não dar tanta solidez, nem tanta realidade, mas atravessar essa vida desde essa conexão interna, desde essa consciência desperta que tudo contempla. E oferecendo o melhor em cada momento, a paz, o equilíbrio. Uma mente que não está identificada é uma mente livre de aflições. Se não existe identificação, não há aflições. Amor e compaixão, alegria e bom humor. E tudo se transforma numa dança, com diferentes coreografias, um cenário, vários cenários, vários personagens, como um filme, uma novela, a história da nossa vida e dos nossos eus.
lembrando que a morte não é diferente do dormir e que o acordar não é diferente do renascer. Cada dia renascendo para uma vida nova, cada noite se despedindo com alegria, com gratidão da vida que deixamos. E assim dando-nos oportunidades, cada vida uma nova oportunidade de fazer melhor. Com criatividade, com alegria, desenvolvendo as capacidades que são as virtudes, sabedoria. E a vida se transforma numa grande aventura de iluminação, de superação, de conquistas. E assim, ao despedir dessa existência, estaremos realmente com as mãos bem satisfeitas, com muito mérito, com muita sabedoria e livres de aflições. Uma vida bem vivida dá como resultado uma boa morte e dá como resultado acesso a dimensões mais puras. Lembrando que aqui não é um bom lugar, é um lugar de sofrimento. Só merece a pena encarnar aqui por compaixão, para realmente ser um mestre, um exemplo, uma inspiração para os demais, mas não por prazer. Tudo é impermanente e os prazeres são efêmeros. E o apego só traz dor. Então, com a mente e o espírito bem disposto a evolucionar e experimentar sua condição iluminada. Então, vamos a tratar do tema iluminação. No budismo tibetano, vamos a articular alguns conceitos. A iluminação é um processo de familiarização, porque não é algo alheio. Então, não tem a busca, não vai buscar, porque não é algo fora, não é outro, não é uma conquista, você não tem que conquistar algo. É um processo de amadurecimento interno, como uma fruta que vai amadurecendo na árvore, até que quando está madura, ela cai naturalmente. Assim é a iluminação. Então é um processo e quando está maduro, o fruto cai. É sem nenhum esforço esse processo. É um processo de crescimento interior. E esse processo requer, apesar de ser nossa natureza, e apesar de ser um processo natural de evolução, requer um treino, porque a nossa condição de ignorância é muito grande. Então, estamos tão desconectados do que somos que temos que treinar-nos para reconhecer, para conectar-nos. Não conseguimos nos conectar sem um treino, porque estamos muito desconectados, temos muitas capas, como sujeiras, impurezas, e não consegue fazer com que passe a eletricidade, por exemplo, né? Fica bloqueado, não consegue conexão. Então, não é a iluminação que se desenvolve, é a nossa capacidade de reconhecer a mente luminosa que vai se desenvolvendo. Isso significa um caminho de purificação, significa limpar as visões errôneas. E aí tem muita inércia, muitos hábitos, porque as visões errôneas, elas são perspectivas. As visões errôneas são perspectivas, e são perspectivas habituais. Então, e isso é muito intenso, essa perspectiva. Então, a nossa desconexão, ela é um hábito muito intenso. Então, isso... Vou pôr aqui.
Então, isso é o que torna difícil reconhecer a iluminação. A iluminação está aí, a fonte luminosa está aí, mas somos nós que estamos bloqueados. Então temos que desenvolver as nossas capacidades para poder conectar com essa fonte luminosa. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida em relação? Molda. O planeta Terra, ele pode se regenerar ou se desenvolver numa outra energia, a não ser essa do sofrimento, com o passar do tempo? Tem várias perspectivas, né? Tem uma perspectiva que contém o conceito de que tudo está em evolução. Deixa eu ver se eu consigo. Tem uma perspectiva que tudo está em evolução. Então, deixa eu ver como. Eu estou tentando ver uma coisa aqui. Eu estou vendo aqui um pouco nas configurações. Como, não sei, estou mexendo aqui, estou me perdendo, estou me distraindo. Então, tem uma perspectiva que concebe que tudo é um processo de evolução. Então, concebe como se tudo fossem consciências em evolução. Então, existe uma consciência do planeta Terra. É como se fosse um ser em evolução, uma consciência planetária que está na dependência da evolução dos seres que lá habitam. Então, existe todo um processo de evolução de seres dentro de seres. Assim como o nosso corpo tem muitas bactérias, então a gente vai ver como muitos mundos dentro de mundos, né? Então, por exemplo, o sistema solar. Nosso sistema solar pode ser visto como um ser dentro do universo, mas esse ser está dentro de outros seres. Então, é como se tudo fosse dentro um do outro, e tudo fosse corpos dentro de corpos, e tudo estivesse numa conexão infinita de corpos dentro de corpos e em processos evolutivos contínuos. Então, tudo está evolucionando ao mesmo tempo. Entende? Como se fossem organismos dentro de organismos em evolução. Então, à medida que os seres vão evolucionando, esses corpos também vão se iluminando. Então, se tem uma ideia de que é possível, num determinado momento, uma iluminação completa. É como se fosse o Big Bang, por dizer de alguma forma, né? Tudo se dissolve em luz e da luz tudo surge, ou algo assim. E todos são mundos de existências que na verdade não existem, porque são como reflexos de uma luz única, infinita. E todo esse processo de evolução é um processo contínuo, ou seja, de expansão, dissolução, contração, expansão, ou seja, tem muitas teorias assim de evolução que coincidem muito com o Big Bang e com a ciência, como a ciência vai desvelando esse mistério da evolução com seu método científico. E é muito parecido a como os introspectivos, os meditadores descrevem o processo de evolução desde a consciência através de uma investigação interna. Então, estamos todos e tudo destinado à luz, porque da luz surgiu tudo e todos, até mesmo o sofrimento, ele também é uma expressão da luz. Até mesmo os infernos e tudo, simplesmente são expressões de ignorância, mas não são outra coisa que consciência se expressando desde um modo ignorante. Ou seja, não existe essa dualidade de bem e mal e melhor ou pior. O que existe são processos de evolução. E todos esses processos de evolução têm um mesmo destino, que é a iluminação. E da iluminação surgem também toda essa ignorância, porque existe uma distração. Então, quando uma consciência se distrai, ela se desconecta, ela cria a ilusão. E daí vão surgindo os mundos de ilusão e todas as dimensões
desde os infernos até os deuses e tudo que pode haver por aí de mais matéria ou menos, né? Tudo é feito dessa mesma base. Então, essa é uma visão de evolução muito ampla. Num outro processo, uma outra visão mais limitada, a gente pode ver o planeta Terra como um lugar mais materializado, uma visão mais materializada. Então, o planeta Terra, ele é um lugar. E nesse lugar, todos os seres que chegam aqui estão nessa frequência de evolução. Ou seja, têm a mesma ignorância ou compartilham de um mesmo estado de evolução ignorante. Quando esse ser ele evoluciona, ele sai desse planeta Terra e ele vai para uma outra dimensão que tem a ver com a sua frequência, com a sua evolução. Então, o planeta Terra sempre seria o planeta Terra e aqui sempre seria um lugar de evolução por onde passam os seres que estão nessa condição. É uma visão mais reduzida, mais limitada e mais fácil de ver. A outra é muito expansiva e muito profunda, né? Deu para entender, Karina? Karina, não está? Tá. Sim, deu para entender, sim. É que na minha visualização eu vi uma cena onde a vibração era emanada para para esse planeta. Então eu fiquei pensando sobre isso, né? Então, é uma visão mais ampla, existe toda essa interdependência, existe todo um movimento planetário, todo um movimento cósmico, multidimensional, mas depende da tua capacidade para poder ver. Então, se você tem capacidade para ver essência, você vai ver mais luz. Se a tua capacidade ainda está muito na forma, você vai ver mais matéria. Mas, na verdade, tudo é luz em luz. Ou seja, tudo é expressão de consciência numa visão última, né? E tudo que existe é consciência. Então, o planeta Terra é consciência e tudo é consciência. E tudo é consciência interdependente, nada separado. E essa unidade é infinita. Ou seja, como é consciência infinita, então infinitas dimensões, infinitos mundos, infinito sistema solar, infinito tudo que queira. Porque tudo pode existir, porque tudo é projeção mental dentro da infinita consciência. Entende? Então tudo é evolução e tudo está numa evolução contínua. E na infinita criação. Hã? Deu pra... Nossa, é grande. É grande, é infinito, né? É grande. E iluminação é justamente essa capacidade que nós vamos desenvolvendo para nos libertar da nossa ignorância, que significa purificação, e desenvolvendo as capacidades, né? Então, existe um aspecto de limpeza e outro de desenvolvimento que a gente faz junto. A gente vai limpando a mente das visões errôneas e limpando as marcas que essas visões errôneas deixou, porque, claro, sempre que faz frio eu me irrito, entende? Então, já existem muitos hábitos condicionados a sofrimentos aflitos. Se alguém fala isso, eu fico com raiva. Cada um tem o seu desenho kármico, que é provocado. Então, a gente acredita que o outro está fazendo algo. A gente não se dá conta que é nosso desenho kármico, que são as marcas, que estão atuando de forma condicionada. A gente acredita que é o outro. A gente não se dá conta que são nossas marcas kármicas que estão respondendo a essa situação com a sua projeção. E isso é o que tem que ser limpado, essas marcas kármicas, é o que a gente tem que limpar. Isso é a purificação. Isso é um trabalho bem intenso, porque essas marcas existem desde muito tempo. Tanto é que, assim, a gente se esquece de que somos luz, se esquece de que estamos evolucionando e ficamos presos nas histórias que nos contamos, sem darmos conta que apenas são histórias e que podemos ressignificar ou contar outras histórias do mesmo. Entende? Isso é o condicionamento. A gente fica preso na caixinha. A gente fica preso nesse desenho kármico. A gente não consegue nem lembrar que a gente pode sair daí, ou que a gente pode fazer um novo desenho. A gente fica repetindo e não se dá conta. Isso é ignorância. Então, esse trabalho,
no budismo tibetano, que é um trabalho de iluminação, essa purificação, ele tem uma forma muito particular e única de apresentar, diferente de outras escolas. Ele utiliza o apoio da visualização, imaginação, ele trabalha com a capacidade visual da mente de projetar. Então, a mente projeta complexidades, porque é consciência. Então, esse potencial de projetar da mente, e é muito colorido, e traz emoção, e traz vivência e experiência para limpar a mente. Então, o budismo tibetano, ele é o único que é chamado caminho resultante. Por quê? Ele traz o resultado, que é o iluminado, e coloca no caminho. Ele não vai purificar uma limpeza kármica de confessão de pecados e de purificação como causa. Eu tenho que me limpar para experimentar a fonte luminosa. Ele fala, não, a fonte luminosa está em você. Se conecta com ela que você se limpa. Você não tem que se limpar para encontrar a fonte luminosa. A fonte luminosa já está em você. Então, em vez de tanto trabalho com se limpar, vamos trazer a luz, a sabedoria. Então, se você traz a iluminação, você limpa tudo no instante. Porque onde tem luz não tem sombra. A sabedoria é, na verdade, a grande purificação. A sabedoria é o que corta a raiz da ignorância. Então, vamos trazer o resultado, que é Buda, que é a iluminação, para o caminho. E através da imaginação, você vai se iluminar. E aí contam as historinhas, né, de Budas e dimensões puras, e um Buda e um raio de luz, e que chega até nós, e nosso corpo físico denso se transforma num corpo de luz, num corpo de arco-íris, e a gente entra dentro dessas historinhas e começa a ter uma experiência, uma vivência de iluminação através da imaginação. Esse é o grande, assim, valor, a preciosidade do budismo tibetano, a habilidade, os meios habilidosos que o budismo tibetano utiliza para iluminar, para purificar, para que essas marcas percam a sua intensidade dentro de nós. Então, a gente vai imaginar um Buda purificador, e que a luz dele é um néctar purificador. E como somos muito materiais, a gente precisa sentir a matéria para sentir que está fazendo algo, porque até aí estamos imaginando. Mas a gente precisa ter uma experiência materializada, porque a gente fala, eu me limpei, a luz do Buda me limpou, tem algo me limpando. O mantra, vamos recitar mantra. O mantra não tem tradução, o mantra só tem intenção. Ele é uma forma de concentrar a mente, para ela não se distrair com a imaginação, e dar um trabalho para o macaco louco, entende? Que quer se distrair com seu blá blá blá, que é o karma. Por que a gente não se conecta? Por causa do macaco louco, por causa do karma. Porque fica falando blá 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 de todas as personagens e histórias e criando projeções. Isso é a tela que não nos permite conectar com a luz que somos e experimentar a satisfação e a plenitude. É o karma, é o macaco louco. Então, através do mantra, a gente consegue dar trabalho para o macaco louco, ele tem que ficar preso recitando o mantra. Ao mesmo tempo, a gente está com a intenção da imaginação na mente, que é um néctar de luz purificador, e estamos concentrados, porque se você se distrai, você não consegue recitar o mantra. Então, isso traz concentração, dá trabalho para nossa mente conceitual e nos mantém estáveis na visualização, na imaginação, que é por onde está vindo toda a atividade. Essa atividade da mente se transforma numa realização de corpo, porque a gente está usando o corpo, a voz, o verbo, a energia e a mente, as três portas. Corpo, energia e mente. Então, é um método impressionantemente maravilhoso e rápido de iluminação.
e nós temos acesso a ele, afortunadamente, pelo bom karma produzido em muitas vidas, e estamos nesse momento onde temos o budismo tibetano ao acesso de todos. E nós temos essa atração, que isso já significa um amadurecimento, e vibramos, e nos dá prazer, e entendemos o seu sentido. Então, é muito importante a gente aproveitar desse bom momento para poder praticar esse caminho de iluminação que o budismo tibetano nos propõe, que é trazer o resultado ao caminho através da visualização, imaginação e a recitação de mantras. Então, essa é a prática de meditação no budismo tibetano. Sempre tem visualização e mantras e muitas luzes e cores, é bem colorido o budismo tibetano. E assim é como a mente vai sendo limpa, e ao mesmo tempo vai sendo desenvolvida, porque a gente começa a trabalhar com as dimensões da mente como real. Então vamos entendendo esse poder da nossa mente, e entender esse poder significa liberdade, somos mais conscientes desse poder, então temos a liberdade para usar esse poder de forma consciente, e aí vem todos os poderes de curar, de ajudar, de beneficiar a nós mesmos, de equilibrar-nos. Então a gente já está em conexão com um desenvolvimento, nosso reconhecimento se desenvolvendo. A gente vai se realizando, vamos realizando os poderes da mente luminosa que somos. Deixamos de ser uma vítima que põe culpa no mundo e passamos a ser iluminados, passamos a ser seres despertos, onde estamos trabalhando internamente, limpando e desenvolvendo nossas capacidades internas, e que também se reflete na nossa vida e no nosso mundo. Então, a iluminação, ela é um processo de amadurecimento, que significa um treino da nossa mente para estar se limpando e estar se desenvolvendo. E aí acontecem como momentos de iluminação, é como se fossem etapas. Tem alguns cliques no caminho, ou seja, a gente vai de uma forma gradual e de repente a gente olha e já não é o mesmo. É como se fosse a taturana que se transforma em borboleta. Ou seja, o próprio processo de evolução faz toda a casa dela, faz o processo, e quando termina sai voando. Ou um bebê dentro do ventre, tem todo um processo de fecundação, desenvolvimento, e depois o nenê sai. Então é um processo também, mas de repente o bebê que sai, ele já não é o feto do ventre. A semente, quando ela tira o broto, a semente desaparece. Então, tem um momento onde você olha para trás e já não está mais a semente, porque você é um broto agora. A criança, o adolescente, a gente vê vários processos assim, várias etapas, né? Onde existe transformação. Então, são processos de continuidade e de transformação à iluminação. Mas, de repente, se transformou num ser divino, num ser mais flexível. Então, as virtudes, as qualidades, elas vão se manifestando. De tal forma que de um ser rancoroso, cheio de ódio, de um ser traumado, de um ser vítima e cheio de dores e lamentações, surge um Buda. Ou seja, se transforma dentro desse processo. E esse processo vai tendo seus estágios. O budismo tibetano, esse não é o tibetano, esse é o budismo comum, o geral, a base de budismo para todos, que é os ensinamentos de Buda, coloca um caminho e consegue definir umas etapas nesse caminho. Então, se fala de 5 caminhos e de 10 terras. Ou seja, são muitas etapas. A iluminação fala de 10 dimensões onde a gente se dá conta dessa transformação. A primeira dimensão
é chamada de alegria, de grande alegria, porque é uma grande alegria ter se libertado da tirania, dessa mente dual, que acreditamos ser todos esses eus confusos e separados. Então, quando a gente reconhece o jogo da mente e começa a ser livre das aflições, ou seja, começamos a escolher o nirvana, conseguimos ir soltando e destravando essas tendências kármicas, dessas marcas produzidas pela ignorância, quando já existe uma estabilidade interna e uma conexão onde o mundo, as formas e os outros e os eus, teus internos já não te distraem nem te confundem, existe uma grande alegria. Então daí você sente que você se libertou de algo que você já não é o mesmo, porque você está mais estável. E não somente está mais estável, você está luminoso, você ajuda muita gente. Todo mundo encontra um refúgio em você. Então você já tem uma capacidade de beneficiar os demais. Você já não é alguém pedindo ajuda, desapareceu esse. E você já não é alguém colocando a culpa, já não existe esse. Então, existe uma transformação em tudo, como se vive, e toda a vida, que é a mesma vida, começa a responder de outra forma. Mais sorte, mais alegria, mais boas notícias, mais coisas boas. Você já não tem tanto karma. Então, você já não está produzindo ignorância. Então, você já não experimenta o resultado da tua ignorância como obstáculo. Já não tem irritação. Então, e tem virtudes. Então, isso vai fazendo com que a vida vai se abrindo. E não tem obstáculos, não tem doença, tem muita saúde, teu entorno tá, não somente você, mas a tua luz é tão boa que ela vai direto para pais e filhos, irmãos, ou seja, a tua família tá próspera, a tua família tá saudável, não tem obstáculos, não tem acidentes, não tem perdas. Aí você fala, nossa, agradeço, né? E reconhece essa gratidão que não tem a quem agradecer, que é fruto da própria evolução, da própria iluminação, né? Ou seja, então essa iluminação, ela vai se manifestando e as etapas vão se apresentando. Então é um caminho longo e logo a gente está numa etapa de evolução muito baixa, muito inferior. Esse reino é o reino da matéria, é um reino que a gente acredita que uma matéria fora vai fazer a gente feliz. E a gente fica buscando continuamente essa felicidade na matéria que é o outro, matéria que é o lugar, que é coisa, e não se dá conta que a única coisa que a gente acumula é apego, não é matéria, é apego. E não se dá conta, e não se dá conta que essa acumulação de matéria, que a gente acredita que é felicidade e que é apego, é só sofrimento. E a gente continua insatisfeito buscando felicidade. Então, isso significa uma dimensão de muita ignorância onde a gente está. E aqui ainda tem muitos níveis de evolução. Olha, desde o ladrão, o assassino, o traidor, até o santo, o meditador, o transcendental, o espiritualizado. A gente vê que existem muitos tipos de seres humanos que estão em processos de evolução diferentes dentro dessa materialidade. Alguns muito densos e sólidos e outros já mais sutis. Então, é um plano que tem muita evolução. Significa que a gente encarna muitas vezes nesse plano. É um plano de evolução. Da mesma forma, tem outros planos, que são os planos do Nirvana, que a gente fala terras de Buda, então também tem muitos níveis. Tem aqueles recém-chegados, que conseguiram se libertar do plano do desejo e que somente por aspiração, por desejar a iluminação e não ter cometido nenhum mau karma, você já tem a causa de chegar numa primeira terra do Nirvana, um pouquinho de sabedoria, que não está longe, está pertinho. Até terras muito distantes, que são assim de pura consciência pura, sem forma, de corpos divinos, ou seja, assim como também tem muitos tipos de seres humanos, desde mais grosseiros até mais sutis, dentro das terras dos nirvanas, ou das dimensões puras, também existem toda uma evolução acontecendo. E todo esse processo de evolução é iluminação. Ou seja, que hoje não sejamos um ser que se regozija no mal
isso já indica um caminho de evolução em nós, significa um caminho de iluminação. Então, nós já temos uma iluminação na nossa consciência que se vê na nossa vida. A gente é altruísta, a gente gosta de fazer o bem, a gente é conciliador, a gente adora dar presentes, a gente é generoso, a gente tem prazer em dar. Então, todas essas qualidades é iluminação. A gente já tem um nível de evolução iluminado. Para a gente entender que iluminação é a consciência. E quanto mais despertos estejamos, ou seja, mais conectado com a consciência no seu estado puro e bem-aventurado, isso é dimensão de iluminação. Então, nós estamos numa dimensão de iluminação chamada seres humanos preciosos, porque estamos despertos, então estamos enjoiados. A consciência humana, numa qualidade mais preciosa, significa mais iluminada, mais desperta. Então, no budismo, iluminação é um processo. E no budismo tibetano, a gente habilidosamente utiliza como treino da mente nesse processo de iluminação, trazer o resultado ao caminho, ou seja, já somos Buda. Manifesta a luz. Manifesta a luz te desenvolvendo, manifesta a luz te limpando, mas você é Buda. Então, vamos imaginar que você é um ser divino e que você é Buda. E vamos a trabalhar, e nessa imaginação, nesse trabalho para o bem dos seres, de repente experimentamos o ser Buda que somos. Então, esse é o treino no budismo tibetano, mas dentro do budismo comum, a todas as escolas, a iluminação ela é vista como um processo e como terras e níveis, estágios que a gente, Buda mesmo já descreveu os 5 caminhos, os cinco caminhos para chegar à iluminação. E logo o Mahayana desenvolve 10 terras em cima dos 5 caminhos. O Mahayana começou no século II, com Nagarjuna. Shakyamuni é 500 anos antes de Cristo. Então, 700 anos depois de Shakyamuni Buda, apareceu um ser altamente iluminado, que é Nagarjuna. E ele é Buda, ele assina como Buda, porque ele se desdobra e encontra Buda em outra dimensão e escreveu muito. E então surgiu um novo budismo, que é o budismo fundado a partir de aí, e todos esses escritos e escrituras também são consideradas palavras de Buda. Então a gente tem a palavra de Buda original, aquele vivo que falou, e temos a palavra de Buda depois de Nagarjuna, que Nagarjuna canalizou para nós. Então, o Mahayana, todo ele se assenta nesses sutras, que vem de Nagarjuna. E o Hinayana, que é uma outra, na palavra de Buda. Então, na palavra de Buda, no Hinayana, são 5 caminhos. Logo, os Mahayanas desenvolveram 10 terras em cima dos 5 caminhos. Logo, os tibetanos, esses já desenvolveram o espaço infinito multidimensional, ou seja, completamente quânticos, né? Eles já dissolvem tudo e juntam tudo, eles desenvolvem muito mais, né? Essa visão de evolução. Mas bem, vem a ser entender esse processo, né? De iluminação. Então a gente encontra muito expressões ou perguntas tipo Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, ele fala, eu me iluminei, sou um iluminado. A gente ouve muito no hinduísmo os swamis. Ah, ele é iluminado. Ah, aquele é iluminado. Swami de tal é iluminado. E aí você começa a ver que está cheio de iluminado. Na Índia, então, todo mundo é iluminado lá. Todo mundo é mestre, todo mundo é iluminado. E assim, cada quarteirão tem um iluminado. E aí você fala, nossa, então a iluminação é algo muito fácil, né? Todo mundo pode ser iluminado. Tem até aqueles que nascem já iluminados, né? Então é uma outra forma, uma outra abordagem de ver a iluminação. Cada escola, cada doutrina que está treinando
a capacidade de reconhecer a Deus, o divino, o iluminado, tem o seu próprio mapa, o seu próprio caminho para expor nesse caminho do treino. Então, eles têm uma visão do iluminado muito mais rasa. Então, qualquer professor, qualquer ser desperto, qualquer ser que teve uma experiência profunda de iluminação é chamado de iluminado. Enquanto que no budismo, iluminação é um processo e o iluminado ou Buda é um nível de consciência cósmica quântica muito distante de uma consciência comum. É um Buda. Através do treino é possível, em vida, experimentar essa consciência quântica cósmica infinita. E temos no budismo uma listagem enorme de seres que atingiram esse corpo de luz, esse corpo de arco-íris, essa consciência búdica, como é Nagarjuna, no século II, como é Padmasambhava, no século VII, Shantideva, também no século VII, Atisha, no século XI, Tsongkhapa, no século XV, por dizer alguns nomes. Mas tem muito mais. E cada budismo, por exemplo, budismo japonês, budismo chinês, budismo indiano, eles têm uma lista de linhagem de seres humanos que atingiram o estado de Buda. Então, é possível atingir esse estado onisciente dentro dessa vida. E essa vida não é para a gente simplesmente ter uma vida melhor ou simplesmente atingir uma terra pura. É para a iluminação. E todas as terras puras é para a iluminação. Então, a iluminação não está lá, ela está nesse momento. E nós, como seres em evolução, temos a possibilidade de realizá-lo nessa vida. Para a gente entender que, assim como está muito distante, também está muito perto a iluminação, né? Mas a iluminação no budismo é visto como uma realização que transcende toda a mente de dualidade e toda a mente humana. É um ser completamente livre da carne. O corpo se ilumina, a carne se ilumina, a mente se ilumina, a visão se ilumina. Então é uma visão de iluminado muito, muito realizado. Não é simplesmente um professor. No lamaísmo, no budismo tibetano, o professor ele é muito exaltado. E a gente vai ouvir falar do lama, o guru, o mestre, mas ele é o mestre, ele simplesmente é um mediador, ele é um professor, que pode ser mais realizado ou menos, mas não deixa de ser um professor. Até mesmo um Dalai Lama, ele é um professor, ele é um ser de muita capacidade e de muita iluminação, mas ele é um ser humano e ele é um professor altamente realizado e qualificado, ele não é um Buda, não é um iluminado. Ele é um ser humano dentro de um processo de iluminação que está um pouco mais adiantado, mas ele está na mesma condição, estamos no mesmo barco, quero dizer, não é um Buda. Mas tem seres humanos que atingiram. Mas para atingir, todos eles necessitaram de um caminho bastante intenso e profundo de investigação, onde dedicaram toda a sua vida, 30, 40, 50 anos, em retiro. Então, sabe, é impossível um Dalai Lama pegando o avião e viajando pelo mundo e politicamente ativo e socialmente ativo nas mídias, você não consegue atingir esse nível, porque requer uma grande introspecção, um profundo silêncio durante muito tempo para poder realizar essa mente de iluminação. Requer seguir o caminho de Buda, que é o que Buda fez. Ele se dedicou somente a isso. Então, é o caminho que a gente tem como exemplo de realização, e seguindo esse caminho é possível, todos nós podemos, se queremos hoje entrar em retiro e realizar a budeidade, existem centros, professores, ensinamentos, treinamentos, o que falta é determinação. Ou seja, a gente está tão distraído com tantas coisas que não temos a determinação, porque o nosso karma, porque a nossa ignorância, porque o nosso apego ainda é muito grande. Então, por isso que a gente desperdiça essa preciosa existência humana, porque não estamos tão despertos como para ser
tão determinados e fazer o que deve ser feito. A gente gosta de sonhar, gosta de estar distraído, gosta de todas as historinhas do mundo, né? A gente tem apego a elas. Então, é essa a nossa dificuldade, né? A nossa ignorância que é o nosso apego. E por isso vamos nascer mais vezes nesse mundo. Pelo menos vamos tentar dar um pulinho e ver se a gente pega uma primeira terra pura. Mas para a gente conseguir ser Buda nessa vida, tá muito difícil, né? A gente é muito distraído e pouco determinado. Então, ainda não amadureceu o suficiente como para fazer o que Buda fez, dar as costas ao mundo realmente, né? E se dedicar integralmente à iluminação para o benefício de todos os seres. É uma entrega muito das entranhas, muito profunda, né? Essa entrega. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos lá meditar um pouquinho. Vamos a concentrar a mente na respiração. Abrindo nossa mente para a experiência do aqui e agora, tal como ele é, sem nenhuma intenção de modificar, sentindo seu perfume, seu sabor, deixando que tudo possa transitar. Preocupações, medos, angústia, projetos, ideias, histórias que nos contamos, sensações. Vamos nos tornar neutros frente a tudo que possa estar surgindo na nossa consciência. Não interagimos, mas ficamos descansando na respiração. Vamos utilizar essa capacidade de projetar e vamos imaginando Budas, energia cósmica, energia universal. E vamos abrir-nos a receber, a conectar. Como uma gota que se dissolve no oceano, expandindo a nossa consciência individual e se conectando com a consciência universal. E vamos a absorver esse estado de união, esse fluxo de energia universal e trazer para o nosso corpo, equilibrando, sanando, deixando o nosso corpo vigoroso, trazendo para a nossa energia, equilibrando nossas emoções, nosso verbo, trazendo para a nossa mente pensamentos, imagens, deixando a nossa mente luminosa, virtuosa, positiva, reconhecendo qualidades, virtudes, bons pensamentos, bons desejos.
E vamos emanar essa consciência universal, essa luz universal para as nossas circunstâncias, os lugares por onde nos movemos, ruas, mercados, escritórios. E vamos levar essa iluminação para que obstáculos sejam afastados, para que provocadores se afastem, para que a sorte, os caminhos abertos sempre estejam presentes. Vamos levando essa energia universal para nossos familiares, amigos, toda a nossa interdependência de relacionamentos, sendo nutrida com a luz da paz, do equilíbrio, da harmonia, uma luz que ilumina e dissolve a sombra. Vamos levar essa luz para o nosso mundo adoecido, atormentado, confuso. Muitos seres humanos, coletivamente, estão experimentando um estado emocional abalado, irritado, confuso. Estamos num momento do planeta onde existe muito sofrimento, muita dor, muito desespero, muito medo, muita confusão. Então vamos levar essa iluminação, essa luz universal e vamos iluminar nosso mundo, iluminar as consciências dos seres, que todas essas sombras se dissolvam, que a confiança, a coragem, a alegria, o bom humor estejam presentes na mente de todos os seres. Que sejam flexíveis, acolhedores, compassivos, amorosos, com essa situação global, consigo mesmo, com seu entorno. Que a nossa iluminação tenha esse poder de dissolver as sombras do nosso mundo, iluminando as consciências, levando essa luz na consciência coletiva do planeta, eliminando a sombra da consciência coletiva. E soltando todo apoio, toda visualização, toda imaginação, e simplesmente permanecendo nesse estado de completa união com tudo e todos, e reconhecendo as qualidades inatas da consciência desperta, amor e compaixão, descansando nessa mente luminosa, consciência aberta, lúcida, consciência infinita, bem-aventurada, radiante, luz infinita, amor e compaixão. Nos libertando completamente de toda forma, nome, conceito, relação, e permanecendo uns instantes nesse estado de consciência, de iluminação. Luz infinita, consciência infinita, para o benefício de todos os seres. Que tudo que expressemos através das nossas atitudes, da nossa palavra, da nossa energia, frequência, do nosso pensamento, seja para o benefício de todos os seres. Virtudes, qualidades, capacidades superiores se desenvolvam e se aperfeiçoem.
Uma inspiração mais profunda. E unindo céu e terra, unindo nossa consciência aberta, consciência infinita, ser de luz, com essa aparência, essa dimensão dual, o nosso corpo, nome, conceito, a nossa vida. E abrimos um breve diálogo, alguma dúvida, alguma pergunta. Uma vida livre de apego é uma vida feliz. Sabendo que estamos de passagem e que o momento da nossa despedida pode ser qualquer. A gente não tem nenhuma certeza nem segurança de quanto tempo estaremos aqui. Então é muito importante estar preparado. Ou seja, estar preparado é saber que somos viajantes. Então a gente não vai poder levar nada daqui. Então que sejamos livres e que aproveitemos essa permanência nessa dimensão para desenvolver coisas boas, que é isso que a gente vai levar. Boas experiências, boas histórias, boas lembranças. Então, vamos a construir e fazer do nosso dia a dia realmente uma experiência positiva. É assim como a gente, quando chegar o momento da nossa despedida, estaremos satisfeitos, alegres, felizes, e será muito fácil sair dessa dimensão. E com um pouco de sabedoria, a gente nem pensa em querer voltar, porque a gente já sabe que aqui só tem dor com esse corpo de dor. Então vamos dar uma paradinha lá no Nirvana e vamos trabalhar com o nosso corpo de luz, emanando bênçãos e energia universal para o nosso mundo, para o nosso planeta, né? Então ter essa boa atitude de se despedir com muito amor e muita compaixão, com muita gratidão por toda a realização que essa dimensão nos ofereceu e dirigir a nossa mente de forma segura e clara, nosso coração aberto, porque chegou o grande momento da nossa ascensão. E bem assessorados por todos os Budas, todos os seres divinos, que a gente possa se elevar a essas terras puras. Então, essa é a forma perfeita de viver e de morrer. Se a gente tem a mente da aflição, do apego, a gente tem aversão. Porque o apego, ele segura e tudo aquilo que põe em risco, o que está sendo segurado, seja a nossa pessoa ou uma coisa, a gente quer afastar. A gente tem ódio, tem aversão. Então, o apego e a aversão, eles caminham juntos. E isso é aflição, é sofrimento. Então, se a gente consegue viver sem aflição, a gente está acumulando boa energia, coisas boas, com o qual fica fácil da gente ter essa visão mais luminosa de evolução. As aflições, ela faz a gente ficar muito identificado. Então, a gente fica desconectado dessas visões puras. E no final da vida a gente só tem dor e não tem experiências de iluminação. Então a mente não vai olhar para o céu, ela vai olhar para o inferno, ela vai olhar para a dor, que é o que está doendo. Ela não vai olhar para os Budas que estão esperando com a terra pura aberta, ela não consegue, mesmo tentando, não consegue. As aflições, que foi o que acumulou, é a dor do apego e da aversão, vai estar gritando, porque é o que fez durante a vida. Viveu apego e aversão e todas as aflições da confusão que surge dessas experiências. Então, quanto mais leve a gente esteja, mais fácil é de ascensionar. E isso é muito importante da gente ter em conta. E lembrar que aqui é uma dimensão de muita dor.
Então, não é uma celebração estar aqui. Celebração é partir de aqui. Então, aqui é um mundo ao contrário, porque é o mundo da ignorância. A gente devia ficar feliz quando alguém morre. Se fosse um mundo de sabedoria, a morte significaria ascensão e a vida seria um caminho de evolução para a ascensão. Estariam todos cultivando mérito e sabedoria, boas ações, virtudes e desenvolvendo, se purificando e desenvolvendo qualidades. Isso seria um mundo de evolução. Mas não, como é um mundo de ignorância, está todo mundo desconectado, nem se dá conta que tem evolução, e mesmo sabendo que vai morrer, acumulam de tudo e se agarram por todo lado. E quando chega o momento da morte, é aquele desespero terrível, e sem falar dos familiares que sofrem mais do que aqueles que partem, porque sim, que ficam com a dor da perda e do vazio, e quantas pessoas não conseguem superar essa perda a vida inteira, e ficam chorando a vida inteira e sofrendo a vida inteira por apego, porque o que dói é o apego, é o não entendimento, e é o apegar. Se houvesse um entendimento, essas dores não existiriam. E então a gente tem que aplicar esse entendimento na nossa vida. Temos que nos autoliberar, ou seja, ser livre do apego e da aversão, e estar conectado com a fonte luminosa universal e ser um ser de luz radiante na nossa vida. Isso significa iluminação, iluminação. O caminho fica iluminado pelas próprias virtudes, os bons amigos, as boas circunstâncias, a prosperidade, a saúde. Ademais, o dar refúgio para todos os seres nos acompanha. Só coisas boas. Ao despedir-se, só tem presentes e gratidão. Ou seja, não tem apego, não tem aversão, não tem aflição. E essa conexão, ela já é o desenvolvimento da nossa visão interna. Vivemos dentro dessa bênção, vivemos dentro dessa iluminação, vivemos dentro dessa conexão. Então, já vivemos olhando para cima e irradiando para o mundo. Então, é uma forma de viver que é muito boa e só traz bons resultados para mais além. Na verdade, a gente deveria ficar triste de ver essas pessoas tão agarradas, né, que acreditam que são felizes, acumulando e desejando mais. Então, é motivo de muita compaixão. E não somente isso, que educam seus filhos com essa mesma perspectiva de acumular, e logo os objetos de apego que acumulados são logo doados ou oferecidos, a herança, né? O que é uma herança mais do que o apego dos pais, que deixa para os filhos se apegarem também, ou seja, é o mesmo princípio, é o mesmo conceito de apego e de dor. Então, não existe também uma doação universal. Ninguém faz doação para a coletividade. Ou seja, aquilo que eu acumulei com o meu karma, eu passo para que o meu continue segurando esse karma, ou seja, a mesma aflição do apego a gente transmite de pais para filhos, né? Um paradigma que está girando, né? E que não é tão fácil se libertar dele justamente por isso, né? Que envolve toda a nossa vida, né? Todo o nosso entorno está fundamentado numa visão contrária, né? De se esquecer da morte, de não ver a impermanência, de buscar fora, de pôr a culpa fora e aí vai nosso mundo, né? E está num momento bem intenso nesse momento, né? Bem intenso e bem tenso. E vamos ver como isso vai continuar girando. Agora, o importante é que a gente adquira essa estabilidade, que por muito que gire, a gente já conhece esse caminho interno da estabilidade interior e começa a ter bom humor, ser flexível e deixa de ser alguém em conflito, em aflição nesse mesmo mundo onde estamos todos. Ninguém quer fazer um comentário, alguma pergunta? Algum ponto do ensinamento que queira Ô, esclarecer? Anne, me veio assim um pensamento de que quando que a gente sabe que a gente não está fazendo visualizações guiados pela nossa mente, criados por nossa mente, e as visualizações que são mesmo conexões com outros planos ou outras energias ou outras vibrações. Veja, no budismo tibetano, a gente fala de treinar a mente
através de meios habilidosos que são a visualização. Então, esses treinos, eles foram desenvolvidos por seres humanos que atingiram uma realização mais profunda. E eles escreveram para a gente essas visualizações, como o Padre Massambhava, Guru Rinpoche, como todos os grandes escreveram. Então, esses exercícios que para treinar a mente são chamados litúrgias, são textos de práticas meditativas com visualização, e eles são muito poderosos porque foram escritos por seres muito despertos e foram escritos ao longo dos séculos. Então temos vários tipos de textos escritos em várias épocas. Na nossa época, eu posso falar do nosso mestre, que é Mingyur Rinpoche, que ele também escreveu um método que é a Alegria de Viver, que é um método, um manual de meditação, de caminhos internos, completamente atualizado para esse momento, para a nossa época. Então não tem que inventar nada, porque se você inventa, você vai se equivocar. Então já tem muita coisa inventada que é muito boa. E ademais é um caminho progressivo, desde visualizações mais simples e que logo eles vão se enriquecendo, se tornando mais amplas, mais complexas, mas todas partem de uma mesma base, que é uma forma de fazer as histórias, que sempre significa imaginar a criação, uma atividade que se desenvolve e uma dissolução. E tudo surge na mente, permanece na mente, se dissolve na mente, e não é outra coisa mais que mente. Então essa é a base onde se desenvolve todas as histórias. Mas você não precisa criar histórias. No budismo tibetano a gente não cria histórias. A gente utiliza as histórias criadas por seres altamente realizados e que muitos outros seres, fazendo essas histórias, atingiram iluminação. Então já é um caminho milenar de iluminação. A gente utiliza textos do século VII, muitos exercícios de treinamento de visualização vêm diretamente de Guru Rinpoche, mas também tem outros exercícios que saíram no século XI, século XII, em outros séculos. A nossa escola, que é a escola Kagyu, que a gente segue, é do século XI, XII, a nossa escola. Então, tem várias visualizações que são dos mestres dessa época que a gente estuda, e outras que são do século VII, de Guru Rinpoche. Então, não tem que inventar. Esses métodos são muito, muito bons e estão relacionados com visualizações e mantras, e muito bem desenvolvidos e muito diretos, e dão resultados muito rápidos. Então, meu conselho é não imaginar nada, não crie visualizações, né? Mas para o treinamento, utilize as que já está criada. Logo, em base a essa criação, aos textos litúrgicos, a mente ela vai ficar muito espaçosa, muito luminosa e muito iluminada, muito virtuosa. Então, espontaneamente vão surgindo experiências internas que são visualizações. Entende? Você está meditando e de repente vem um anjo azul e que te emana uma luz dourada. Aparecem coisas na meditação, são chamadas paisagens das experiências internas. E ver sem apego, mas também não se apoie nela como um caminho, apenas é uma paisagem que surge. Algumas são inspiradoras e pode servir de apoio para te inspirar, mas o verdadeiro caminho do desenvolvimento é a liturgia. Mas a liturgia é milenar, ela vai provocar experiências, paisagens, que são visualizações naturais que podem te inspirar na tua prática também. Não excluo a elas, entende? Eu as incluo, mas sabendo que são paisagens transitórias que vão surgindo. Mas o mais importante é a liturgia, porque aí está toda a mente iluminada e o progresso da iluminação acontecendo. E tem um caminho de como ser desenvolvido esse treino, né? Então, a melhor coisa é seguir a liturgia. Na nossa escola, a primeira visualização que a gente desenvolve é a compaixão, porque a gente tem muita culpa, a gente também
tem muita mágoa, tanto o mal que nos fizeram desde a nossa infância, nossos pais, nossos professores, amigos de trabalho. Então tem muitas feridas, tem muitas dores, né? E a gente culpa essas dores que foram os outros que fizeram. Então tem essas mágoas. E logo também a gente tem o mal que nós fazemos. Então também existe muita culpa. Eu fiz aquilo, eu poderia não ter feito. Então a compaixão, ela vai limpar todas essas dores. E logo ela também limpa as nossas aflições, o nosso medo, a nossa raiva, tudo que está nos afligindo, a compaixão dos Budas também vai limpar, vai pacificar. Então a primeira experiência é a compaixão. E a compaixão, ela sempre está diretamente relacionada com a dor. Então, Buda, ele começa falando de dor. Ou seja, o sofrimento deve ser reconhecido e entendido para que a gente possa se libertar dele. Então, vamos nos curar, vamos nos libertar dessa dor. Então, o primeiro trabalho é sentir a dor e é se libertar da dor. É sentir a dor do outro e fazer algo para livrar a dor do outro. É também a compaixão que vai romper essa estrutura do ego, tanto da vítima e da culpa, como também de sentir-se uma unidade única e separada, ou seja, egocentrismo. Eu só vejo a minha culpa e a minha dor. Então, você também vai abrir para ver a dor do outro, você também vai curar o outro. Então, com isso, o ego fica asfixiado. Primeiro, que você já tem o poder da autocura, acabou com a vítima e a culpa. E segundo, que você também tem o poder de curar o outro, acabou com a separação e o indivíduo. Então, a gente já começa a desagregar, a dissolver o que é essa mente egocentrada, que é a causa de todo o sofrimento, que é a nossa ignorância, que é a nossa identidade e identificação. Porque de quem nós nos autoliberamos ou nos livramos é de nós mesmos. Nenhum outro fez nenhum mal. Se estamos traumados é porque nós criamos o trauma e seguramos o trauma. E somos nós que vamos nos libertar desse trauma, por dizer algo, né? Então, é muito importante a compaixão, porque a compaixão é a primeira realização que começa a liberar, a autoliberar a nossa consciência pura. E já começa trabalhando com o nosso poder interno, que é a nossa consciência pura, porque de onde emana a compaixão? Dos Budas. Onde estão os Budas? Está dentro de nós, não é uma imaginação? Então, que compaixão experimentamos? É a compaixão da nossa natureza iluminada, da consciência infinita, da mente búdica, da natureza de Buda. Então, a própria prática, o próprio treinamento já é o resultado. Você é Buda e você já está se purificando e se desenvolvendo com essa prática, que no caso é a compaixão. Então, através da atividade iluminada, a gente vai se integrando, vai se reconhecendo. A gente vai reconhecendo o Buda que somos, a consciência infinita que somos. Primeiramente através da compaixão. Aí depois a gente vai trabalhar com o amor da mãe, o amor materno, o amor que protege, que dá alimentos, dá remédio, cuida. Então, o amor é materno. Então, é um Buda feminino que a gente vai desenvolver, a gente vai dar uma forma. Imagina uma forma para poder colocar o amor. Imagina uma forma para pôr a compaixão. Mas, na verdade, é imaginação. Essas formas são formas projetadas, com muita inteligência. Isso é a litúrgica. E aí, através do mantra, estamos recebendo a graça, a bênção, a realização. A nossa mente vai se tornando compassiva. Vai se tornando amorosa, acolhedora. Então, primeiro amor, primeiro compaixão, depois amor. Com amor e compaixão, vamos curar. Aí a gente vai trabalhar com os doentes. Vamos trabalhar com o Buda da medicina. Agora vamos a proteger. Agora vamos... Aí vamos trabalhando com as qualidades. A sabedoria, a proteção... A gente vai a purificação, e aí a gente, cada Buda e cada visualização, imaginação e cada mantra
está desenvolvendo uma qualidade da mente iluminada. Até que chega um momento que cai a ficha, pum, o fruto amadurece. Somos Buda. Temos todas essas qualidades, essas capacidades. Esse é um caminho, que é o budismo tibetano, para a iluminação, trazendo resultado ao caminho através da imaginação e dos mantras. A gente vai desenvolvendo a capacidade de reconhecer a infinidade que a nossa consciência desperta, né? Os poderes infinitos, que é a onisciência, e vamos desenvolvendo. Então, seguir o caminho litúrgico é o caminho do desenvolvimento. Enquanto isso, paisagens, e surgem muitas, eu tenho desenvolvido muitas meditações que são inspiradas, mas que não são contraditórias. Mas às vezes surgem visualizações espontâneas que eu compartilho nos grupos, nas meditações e até para mim mesmo eu utilizo. Por exemplo, inspiro luz, exalo luz, sou luz. Isso é uma inspiração minha, mas que não está em contradição com os próprios ensinamentos. Mas isso é uma paisagem dentro do caminho da iluminação que surgiu e surge na minha consciência e me é muito útil para entrar na experiência da iluminação, da essência, essa visualização. E ela não foi Buda Shakyamuni que ensinou, nem foi meu professor quem me ensinou. É de uma das paisagens que surgem. Mas como você reconhece que é válida? Porque você experimenta. O reconhecimento é a própria experiência, não é um conceito. Não é algo que você leu num livro e você está fazendo. É uma experiência que te dá experiência e te inspira a ter experiência. Então, essa imaginação que surge dentro da tua prática, ela é muito boa de ser integrada junto com o desenvolvimento litúrgico. Entende? Então, ótimo. Alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Então vamos deixando por aqui. Aproveitar o domingo, o Dia dos Pais. Um domingo para estar em casa meditando e dedicar nossos méritos do estudo, da reflexão, da meditação, para que seja uma boa causa para o benefício de todos, que leve essa boa luz. Eu vou estar abrindo o templo presencial com pequenos grupos, que eu vou estar anunciando ainda hoje. Continuaremos com o templo online, que está sendo muito bom. E vou colocar alguns horários no nosso templo para atender de manhã, de tarde e de noite. Vou fazer 3 horários e grupos pequenos, grupos de seis pessoas e agendados. Então, as pessoas que queiram, elas agendam comigo até fechar o grupo, mas assim, chegam lá, já vai ter o lugar, a gente já estudou tudo como fazer. Fiz alguns atendimentos personalizados, muito bons os atendimentos, e sobretudo assim, conectar com a grande aflição que estão experimentando todos nesse confinamento, nesse terror que se coloca em relação a tudo, né? Desde a economia, desde a própria situação sanitária do país e do mundo. Então, como isso está abalando muito. Então, nos encontros que eu tive, as pessoas muito, muito abaladas com essa situação, né? Então, foi muito bom os encontros particulares, e agora vamos abrir pequenos grupos para que também comecemos a ter essa interatividade, né? Dentro dos protocolos que exigem, né? Que a pistolinha da febre, o álcool gel, o pano com germicida na porta, tirar todo do templo, todas as almofadas, deixar só no tatame. Acho que vou marcar com uma fita, que já comprei a fita, marcar os lugares, mas tatame, cada um traz sua almofada, mas não ter, para ficar fácil de limpar, né? Trabalhando muito com a ideia de que não seja ali um lugar de contaminado ou de contaminação, né? Que a gente possa manter esse ambiente limpo, né? Mas também, ao mesmo tempo, começar a receber, né? Aqui no centro de retiro também queremos começar a receber
Também vou fazer uma proposta para quem queira vir passar um fim de semana, também pequenos grupos e muito moderado, ou passar o dia. A gente pensou em fazer uma proposta de um dia. Quem queira passar um sábado das 11 da manhã às 5 da tarde, né? E fazer um retiro, uma proposta de atividades de um dia de duração. Mas estamos revendo toda essa forma da gente começar a abrir e começar a se encontrar também no presencial. Mas eu vou estar passando as notícias para todos. Ok? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Tudo ok? Monja, só um comentário. Eu queria voltar a participar da introdução ao budismo, mas estou em pleno processo de mudança. Ah, Então, vou mudar de casa, por aqui pertinho que bom. mesmo. Fica fácil. Mas, sim, mas aí talvez depois do 22, né, que realmente aí eu vou já ter mudado, aí eu consiga participar. Mas minha dúvida era sobre o cronograma, porque tem outras atividades durante a semana, e aí eu queria saber, Monja, se isso não complica às vezes, né? Porque eu estava na introdução ao budismo, e, por exemplo, eu acho que quarta-feira tem meditação, né, de nível 2, mas não sei se isso complica às vezes não ter feito os níveis anteriores. Ou eu Depende. poderia participar, Sim, depende. sim, depende, porque na verdade tudo é Dharma, tudo é ensinamento e tudo é como se fosse um quebra-cabeça e peças soltas que a gente está juntando as peças. Se a gente trabalha de uma forma progressiva, é mais fácil. Porque aí alguém te Uhum, explica, para montar esse quebra-cabeça, a gente vai pegar primeiro essas peças que são a estrutura e a gente vai criar o contorno, que é a base. E depois fica mais fácil a gente separar por similitude, por todos os vermelhos, todos os verdes, porque na hora de montar a gente já pega todos os vermelhos. uhum, Imagina que é um quebra-cabeça que a gente está construindo junto, né? Que é uma nova visão e que vai acompanhada de exercício e realização. Então fica uhum. mais fácil. Se você começa a pegar peças soltas, tudo é bom. Só que fica mais difícil você ter uma visão de progresso. Você tem uma Sim, sensação que você leva 5 anos no tempo e não saiu do lugar. É um pouco assim, né? Claro que a tua vida melhorou, é claro que a tua visão é outra, mas você não tem uma sensação de um progresso, de, de, de algo que você entende melhor. Você vai entendendo por pedaços, né? Então, sempre é melhor fazer uma estrutura de níveis, porque aí fica muito fácil o entendimento e uma coisa faz sentido e você vê um crescer. De repente, você vê que é como fazer uma faculdade, né? Você estuda 3 anos, você vai nas aulas, chega um momento que você tem uma profissão, uma especialização. Então você vai ficando uhum, mais especializada, você vai saber o que é o budismo, mas senão você tem a sensação que você nunca sabe, que você está sempre no mesmo lugar que parece que não aprendeu nada. É um pouco o que uhum, costuma acontecer. Então esse pipocar é um nível de simpatizante que ele está conhecendo e isso é inspirador. Mas chega um momento que se você quer realmente um progresso, você tem que fazer um caminho progressivo. Pelo menos é assim uhum, como o budismo tibetano apresenta o seu sistema de estudo. Tem outros budismo, como por exemplo o Zen, ele não trabalha tanto com conceitos ou com uma visão, uma compreensão. Ele trabalha mais diretamente com o Zazen, que é a meditação, o caminho. Então não dá tanta uma ênfase ou uma importância em ensinamentos progressivos. O progresso é mais diretamente através da meditação. Então você vai fazer zazen. Não existe um professor, um guru, e ele vai ilustrando com koans, com histórias, as histórias zen. Então é outro mapa de progresso. Mas no uhum, budismo tibetano, eles optaram para um desenvolvimento gradual e que deu e continua dando muito bons resultados. Então aí, mas você é livre para escolher. E essa liberdade está em função das tuas circunstâncias. Então, uhum, as tuas circunstâncias de trabalho, família, elas vão também
marcar um pouco a tua escolha, mas sempre que possível é preferível o desenvolvimento gradual, né? Mas assim, a quarta-feira acho que é o nível 2 do budismo tibetano e o nível 2 meditação. Então, por que é um pouquinho mais avançado? Porque saímos da concentração e vamos trabalhar agora as qualidades que é amor e compaixão. Mas é muito bonito esse nível. E no budismo 2, a gente vai trabalhar com temas como dimensões. Então, vamos falar das dimensões do samsara, os reinos, é algo mais insubstancial. Enquanto que no primeiro nível a gente toca mais as quatro verdades, é algo mais palpável, né? O caminho que o Buda coloca, então é mais concreto. E o nível 2 é um pouco mais abstrato. Sim, Monja, eu queria continuar com a introdução, né? Que eram as aulas que a gente estava tendo no templo de sexta-feira, né, à tarde. Só que na segunda eu estou finalizando o curso online, tenho mais 2 aulas, mas depois já estaria livre para conseguir me unir a essa turma de volta para a introdução. Então, continua, trabalha com as tuas circunstâncias. O budismo, ele tem uma forma de... Buda era assim, né? Muito redundante. Você vê que a gente dá um passo para frente, outro para trás. A gente fica sempre repetindo um pouco, porque são conceitos novos. E tem que estar sempre relembrando, né? Então, mesmo que a gente caminhe um pouco para frente as aulas, eu sempre dou uma repassada nos conceitos, né? Para poder caminhar. Então, é um processo, não é um conteúdo. Não é um conteúdo que você já estudou e eu já sei. É um processo de compreensão, entendimento, de visão, de realização. Então, se trabalha também no teu processo, porque cada um tem seu único processo, seu único karma, sua única vida, e vai trabalhando nesse processo de amadurecimento. E tudo é perfeito, porque você não pode olhar o outro, porque ele tem outra vida. Então, você tem que trabalhar com a tua circunstância e ser flexível com ela. E continuar o caminho, né? Isso é o mais importante. Ou seja, estudar e praticar o Dharma, não importa de que maneira. Mas se adaptando à tua situação atual, né? E aproveitando tudo que Obrigada, pode. Monja. Gratidão. Obrigada, Monja. Vou ficar atenta aí com os grupos do templo também presenciais. Ótimo, muito bom. Então, ok, Karina, nos despedimos, Arlete.